Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 64º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Annie John, da Jamaica Kincaid. Ela que é uma autora lá da Antigua e Barbuda. Ela é uma autora que já publicou alguns livros e já chegaram no Brasil alguns, não sei se todos, imagino que não. O mais famoso, eu acredito ser o Autobiografia da Minha Mãe, que eu tinha curiosidade de ler, ainda tenho, mas ouvi falar um pouco mal. Mas eu vim falar do Annie John, e ele foi um livro publicado em 1985. Ele chegou aqui no Brasil em 2023, ano passado, pela editora Alfaguara. Ele é tradução da Carolina Cândido, e ele vai contar a história da Annie John, né? E essa menina, ela era uma menina muito inteligente, e uma menina que não necessariamente vai usar a inteligência dela só para o bem, assim. É um conceito complicado, eu vou explicar melhor. Mas a gente vai ver a trajetória dela, a passagem dela da infância para a vida adulta. Eu acredito que esse é o ponto-chave do livro, que é essa transformação dela e qual é o processo que ela vai passar. Isso vai ser muito permeado pela relação dela com a mãe. E é interessante que você não sabe em que momento ela está narrando a história dela. Eu entendi que é do futuro, que ela está olhando para trás, assim, mas você não sabe exatamente quando. Essa é uma história em que vai ter clássicos da transição da infância para vida adulta, que seria a adolescência, né? A adolescência é um conceito relativamente novo sociologicamente, mas é exatamente isso, essa transição. E a adolescência dela vai ter muita raiva e vai ter um sentimento de traição, assim, dos pais dela, mas especialmente a mãe. A mãe é a figura central, assim. O livro é sobre essa transformação da Annie, mas é totalmente conduzido pela relação dela com a mãe. É a relação dela com a mãe que vai ditar essa mudança na vida dela. Esse sentimento em relação à mãe é exatamente o que acontece quando você vê que a sua mãe é uma pessoa, assim. Você idealiza a sua mãe, assim, a maioria dos casos, né? Você idealiza a sua mãe na infância, você vê como uma figura perfeita, uma figura que sabe tudo, tem resposta para todas as coisas que você pergunta. E quando você vai humanizar aquela pessoa, é quase uma demonização em algumas situações, porque você vai ver que aquela pessoa deixou de te tratar como se fosse a coisa mais especial do mundo, ou tem uma diminuição no nível de afeto, assim, ou não sei, tem um cuidado menor, ou uma noção que a pessoa também tem que se virar, e você se sente traído por isso, você acha que a sua mãe tá deixando de te amar de alguma forma. Você acha que você não é mais tão merecedor desse carinho. E eu diria que é uma coisa que se assemelha um pouco a fãs que deixam de ser fãs dos seus ídolos e passam a odiar eles. E falam, tipo, não, agora eu notei os defeitos, agora que você é uma pessoa, você não é mais uma imagem que eu idolatro. Realmente eu não confio mais em você. Tudo que eu imaginei era mentira. E aí começa um embate ali nessa relação que já é complicada por si só, sem quaisquer tipos de ilusões. Eu diria que é quase uma relação de luzes, assim, porque quando a gente tá na infância, a gente não tem noção das nuances das coisas. E a figura que a gente tem, a imagem que a gente tem da nossa mãe, a gente vai ter uma luz ali, aquela luz vai estar uma divindade, assim. E quando você vê, você muda a luz um pouco de lugar e aí aparece muita sombra. E o que acontece é que você tem algo plano, mas quando as nuances aparecem, quando você tem dimensões nas pessoas, você vai entendendo as histórias, você vai entendendo os contextos, a luz que muda de lugar vai iluminar outras coisas. Mas quando você não tem esse arcabouço, você não tem essa capacidade de lidar com isso, é tudo muito preto no branco, é tudo muito, meu Deus. E eu tô falando isso também porque no livro, uma imagem que eu achei muito importante, que é trazida a essa questão da luz, tanto a questão do eclipse. Ela fala muito de eclipse, eu acho muito legal isso, porque o eclipse é exatamente cuspir aqui, perdão. O eclipse é exatamente uma situação em que você tem um fenômeno que astrologicamente, assim, astronomicamente, sei lá, os planetas, a lua, o sol, são corpos enormes, mas a visão que a gente tem é um trem passando por cima do outro, afetando profundamente a gente.
e que na realidade é só é uma ilusão, assim, não, a lua não tá passando na frente do sol, não é exatamente isso, que, assim, é a nossa impressão, mas não é o que tá acontecendo, e nem o sol passando na frente da lua. Enfim, é bem interessante pensar essa questão do eclipse, porque é uma metáfora muito boa pro livro e ela é muito sutil, assim. E tem até a questão da sombra também, tem uma hora que a Annie John, ela fica tipo, eu não sei quem tá me criando, se é a minha mãe ou a sombra dela. E é interessante porque você fica assim, amada, mas não é tão sério assim, e ao mesmo tempo é uma relação que é delas, e só elas vão entender. E na verdade esse ódio que a Annie sente de ver a mãe como outra pessoa é muito pessoal. Quem vê de fora fica tipo, sua mãe não fez tanta coisa assim, ela foi meio grossa agora, ou ela tomou uma decisão que era difícil, mas o pessoal, o sentimento é muito íntimo, assim, realmente é muito difícil você entender. E é igual quando você, sei lá, vai na casa de alguém que você, assim, você evita essas pessoas, né? Mas você vai na casa de alguém, você vê as relações familiares ali, você olha de fora, você fica tipo, o que tá acontecendo? Às vezes é muito desconfortável, mas só estando ali dentro pra entender de fato todo o background da família. E essa rebeldia não necessariamente vai vir de uma traição também, às vezes é só da incompreensão. Você vai notando que existem muitas coisas no mundo que você não consegue entender e que as pessoas vão começar a te demandar uma compreensão e que meu Deus, você fica desesperado. E você nota que essa incompreensão também tá nos seus pais. E isso é uma coisa que você sente um certo sabor, assim, você fica assim, nossa, eles também não entendem tudo. Tem essa frase no livro, era um prazer ver que eles não entendiam tudo, a Annie falando dos próprios pais. E eu acho muito legal isso, porque é muito sincero. Assim, você, num primeiro momento, tem esse sentimento de tipo, ai, que alívio, eles não são perfeitos, eles também erram, vou jogar na cara deles. Mas depois você vê que ninguém entende nada de nada, mais ou menos, na vida. E aí bate outro desespero, mas isso acontece um pouco mais pra frente, normalmente. E sempre existe essa vontade de romper uma hierarquia. Você sente que você tem que colocar um poder em cima dos seus pais, porque você foi meio que suprimido, assim. Você sente que aquilo ali te cansa e você quer ser livre. Você quer, você me sufoca. Quantos adolescentes devem falar isso? E é uma hierarquia que ela meio que dá uma estabilizada a partir de um momento da vida, na vida adulta. Você enxerga seus pais muito mais como companheiros, assim, ou como pessoas que também estão ali no mundo tentando sobreviver. Mas a realidade é que não existe um rompimento real dessa hierarquia. Ainda vão ser pessoas que viram a sua infância, que te criaram, e que, de certa forma, você não vai ter a mesma experiência com eles. Você não entende a história deles antes de você. É impossível, você não tem nenhuma visão disso. Você pode ver foto e tal, mas não é a mesma coisa, não é uma memória sua. E isso sempre vai pesar de alguma forma. Deixa de ser uma hierarquia propriamente? Não sei. Eu não sei se só é uma relação de poder, eu não sei definir hierarquia exatamente, mas sempre tem essa coisa. E obviamente a gente tá falando de identidade nisso. Um adolescente, a maior questão de um adolescente é ter uma identidade. E isso vai estar, obviamente, muito relacionado a você ter uma ruptura dos seus pais. E é uma ruptura que é muito difícil. Para a maioria das pessoas é raro você realmente ter uma ruptura, a não ser que aconteça uma morte, a não ser que aconteça alguma outra coisa, assim, você ser expulso de casa. Mas normalmente ainda vai estar atrelada essa vontade de ruptura a uma dependência muito forte ali. A uma dependência financeira, uma dependência emocional. E que alguns pais vão até usar disso para poder manipular seus filhos, assim. E o livro vai tratar dessa questão de você querer se tornar alguém, você entender que você é uma pessoa, mas você precisa de uma distância das pessoas que te criaram, que te conceberam, para você conseguir compreender algumas coisas melhor. E tudo isso no livro é tratado de um jeito muito interessante. Eu achei os detalhes desse livro maravilhosos, assim, era tudo muito bem colocado, eu achei muito bom. E as histórias que tem pingadas ali, colocadas, são muito legais e elas tratam muito do gênero também. É muito forte a Annie John ser uma menina que vai ter a menstruação dela, que vai estar preocupada com os peitos crescendo, os seios,
E ela vai estudar num colégio que é só de meninas. E também tem essa coisa da relação com outras meninas, essa coisa amigável, e que no livro tem uma coisa meio LGBT assim, uma coisa meio I Kiss the Girl, que é, ai, as meninas são tão bonitas, elas são tão legais, eu queria viver para sempre aqui. Uma coisa também que é Anne with an E, eu não sei se vocês já viram essa série, mas é bem essa coisa comunitária, essa coisa que também vai ter umas rixas, né, naturalmente. Mas essa sociedade feminina é muito legal, o jeito que é construído. E também existem os garotos, eles estão na cidade ali, eles têm outra escola. Eles não são uma figura tão forte, eu gosto disso no livro, o feminino é muito mais forte. Mas um garoto em especial, ele não é tão relevante assim. O nome dele é Mineu, mas ele era uma pessoa que a Annie, eu sempre fico em dúvida se eu falo Annie ou Annie, enfim. A Annie, ela vai brincar com ele durante a infância. E o menino, ele vai querer ter todos os papéis principais quando eles vão encenar alguma coisa. Se eles vão brincar de bandido e ladrão... bandido e ladrão é ótimo. Se eles vão brincar de mocinho e ladrão, sei lá. Eu não sei mais os nomes dessas coisas, mas se eles vão ter esse tipo de brincadeira, ele vai querer ser, tipo, o mocinho, o ladrão, o policial. E ela vai ser, tipo, a secretária ali de algum lugar. Ela vai ter esse papel terciário, assim, que é colocado muitas vezes a mulheres, e é interessante como que ela vai enxergar essa relação com esse menino que colocava ela de escanteio sempre e que não via ela como uma protagonista. E ela é uma pessoa muito inteligente e que tem toda a capacidade para isso, e ela vai ser a protagonista desse livro, na verdade. E como eu gostei dela como a figura central, ela é muito honesta e ela tem uma questão de autoridade, assim, e de dissimulação que é muito legal. Eu amei ler um livro do ponto de vista de uma pessoa manipuladora. Foi muito agradável e não foi nada maniqueísta, assim. Não era aquela coisa que a autora pensa em momentos e depois as coisas se encaixam. Tipo, ela não pensa numa grande explosão, assim, um grande acontecimento, e depois tem que ver como que a história vai sustentar aquilo. É tudo muito lógico. Ela era daquele jeito porque ela tinha que ser, porque ela tinha a oportunidade de ser. Eu achei muito legal, porque as pessoas vão seguir os caminhos mais fáceis. Às vezes os caminhos mais fáceis, muitas vezes, não são os que a pessoa vai usar, tipo, da inteligência dela para fazer as melhores coisas. Às vezes ela só quer realmente usar do poder que ela tem para ficar no topo. É uma questão meio sádica, assim, eu achei muito legal essa personagem. Nossa, eu adorei. E ao mesmo tempo, é um livro em que essa menina é muito sensível. Ela tem uma visão de mundo muito sensível, assim. Ela nota os detalhes, ela nota as pessoas de uns olhares, assim. E é muito bacana porque eu considerei o seguinte: esse é um livro que vê a beleza nas coisas e não tenta aumentar. Ele não tenta fazer coisas megalomaníacas, ele não tenta florear coisas que não precisam ser floreadas. Ele vê a beleza nas coisas, ele fala da beleza nas coisas de um jeito diferente, de um jeito que me foi refrescante. E os defeitos também, ele nota os defeitos, mas não tem aquele exagero. E nossa, que alívio foi ler esse livro. Fazia um tempo que eu não sentia que eu li uma coisa que realmente me deixava em paz, de não sentir que tinha um detalhe a mais, uma coisa que dava vontade de tirar, assim. Era um livro que as coisas estavam ali e porque tinham que estar, não tinha... Sabe quando você, por exemplo, vai descrever uma coisa e você fala, ah, era assim, assim, assado? Às vezes esse assado é exagerado, é só pra ficar esteticamente bonito, é só pra ter essa coisinha a mais. E às vezes a coisa é só assim e assim, e é pra ser só assim e assim, e pronto. E no fim das contas, a Annie John, ela vai ter uma jornada muito interessante. Eu acho que o livro, ele acaba num momento perfeito, assim. Ele precisava ser só aquilo, e eu acredito que ela é muito adolescente e ela é muito humana. Foi muito legal ver a construção dessa personagem e a Jamaica ter conseguido fazer essa coisa sem ficar caricato, sem ficar exagerado, sem ficar pretencioso, prepotente. Eu achei, nossa, eu fico admirado e eu fico até meio assustado, assim, porque é muito difícil você falar sobre esse período da vida
entendendo a outra pessoa e sem ficar com uma raiva dela desnecessária ou achando que aquilo tá meio piegas, tá meio além, assim. Achei que foi muito bem dosado. E eu amei esse livro, eu recomendo ele super. Ele é o livro do mês do Clube do Livro do Belas. Quem quiser participar pode ir na quinta-feira, pra quem já leu o livro. Quinta-feira agora, que eu estou falando nesse vídeo. Que dia é hoje? Eu nem sei que dia é hoje, Jesus. O clube é dia 28, acabei de ver aqui. O clube é dia 28 de março. E quem quiser ver pra ver como é que é, quem quiser ir pra ver como é que é, quem quiser conhecer, assim, só me mandar mensagem que eu falo mais informações pra quem é de BH, né? E aí já vai estar pronto pra ler o livro do próximo mês também, que já vai sair no mesmo dia. Então fica esse convite. E o vídeo de hoje era esse, gente, mais um extra aqui pra vocês. Tô fazendo bastante porque eu preciso falar de lançamentos, eu preciso falar de coisas atuais. Eu tô com um projeto de ler um livro de cada estado, mas eu preciso manter algum ritmo de coisas que estão saindo por agora e que são novidades que eu quero comentar também. E muito obrigado quem ficou até aqui. Te peço para curtir o vídeo, comentar se quiser participar da discussão, falar alguma coisa que achou interessante, se inscrever no canal, agradeço muito. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo para vocês.